Você já ouviu falar do termo ambivertido? Fica comigo, porque eu vou te mostrar como essa palavra esquisita pode aumentar as suas vendas em cerca de 70%. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, especialista em venda positiva, que é aquela negociação onde você deixa de lado a manipulação, aqueles truques baseados em gatilhos mentais para você conseguir uma venda, mas ela é forçada, e você troca pela sua expressão inspirada, onde o cliente confia em você e as vendas ocorrem de maneira mais fácil. Vamos então abordar esse tema tão interessante sobre os introvertidos e os extrovertidos, quem é que vende mais? Normalmente, a sabedoria convencional diz que extrovertidos são mais sociáveis, enquanto introvertidos são desajeitados socialmente. E isso, como você deve imaginar, está errado. Primeiro, é raro que pessoas sejam 100% extrovertidas ou 100% introvertidas. Isso é um exagero. A gente está sempre entre um pedacinho ou outro, com uma ênfase para introversão e para extroversão. Mas aí, até ser muito extrovertido, ou um chato ou incauto, e muito introvertido, um tímido, estão em espectros, em polaridades, né, que não acontece com muita frequência. Então, primeiro ponto, ninguém é tão introvertido assim que não consegue se expor de jeito nenhum para vendas, ou pelo menos um vendedor introvertido, né? Tem pessoas realmente que são introvertidas e aí vão ter que fazer algum tipo de desenvolvimento pessoal para melhorar sobre isso. Eu era assim, né? E também extrovertido demais passa do ponto. Tá? Então, as pessoas normalmente estão entre um pedacinho ou outro dessas ênfases, tá bom? E o segundo, que é o mais interessante, que provavelmente você não sabia, isso tudo não tem a ver com a personalidade da pessoa. Essa definição de introvertido e extrovertido é baseado em aonde que nós pegamos a energia. E vê que interessante isso, porque eu me considero introvertido e depois que eu peguei essas sacadas que eu estudei, que eu vi que fez muito sentido. Então, extrovertidos, eles obtêm energia a partir de situações sociais. As pessoas que gostam muito de conversar, que gostam de convidar pessoas, estão sempre batendo papo, que estão sofrendo muito numa quarentena, então elas querem sair, tem que conversar com as pessoas, tem que bater papo, tem que socializar. Essas pessoas, elas pegam energia, elas obtêm energia a partir de situações sociais. Já o introvertido, ele tem mais energia estando sozinho, ele pega mais energia estando sozinho. Então, vou dizer como eu sou. Né? Eu gosto de meditação, eu adoro ficar sozinho, eu faço reflexões, eu estudo. Então, assim, eu vou obtendo a minha energia a partir da solidão. Né? Gosto muito, acho muito bacana. Tenho condição de é até difícil de dizer, espero que vocês entendam. Né? Talvez o extrovertido não vai entender o introvertido e vice-versa, mas eu prefiro muito mais recarregar minhas energias em silêncio, né? Ficando sozinho, estando em paz comigo mesmo. Né? E o extrovertido ele prefere fazer isso se conectando com as pessoas. Ou seja, olha só, estou fazendo vídeo aqui, eu faço um monte de palestra, eu faço um monte de live, estou sempre me expondo, porém eu pego energia da introversão. Tá? E um extrovertido, ele vai fazer o contrário. Então não é uma característica determinante. Tudo isso a gente pode aprender. Então eu recarrego minhas energias em silêncio, mas eu uso socialmente. Tá? E um extrovertido pode fazer a mesma coisa ao contrário. Ele pega a energia do social e ele pode muito bem usá-la na solidão, em silêncio. Né? Ele pode aproveitar a vida, a energia de maneira contrária. Tá? Então isso é bem interessante, eu não sabia. Eu sempre me considerei inicialmente muito tímido, isso me atrapalhava demais. E aí comecei a usar as técnicas que eu falo aqui sempre nos vídeos para deixar de ser tímido e para usar a introversão de modo favorável. Tá? E o extrovertido, ele já tem essa facilidade de socializar e ele tem que se segurar um pouquinho para não ser exagerado. Bom,
Tudo que eu vou falar aqui está baseado em pesquisa, mas eu não vou ficar falando aqui da onde que vem a pesquisa, porque eu acho que é muito chato, vou falar termos aqui, e quem gosta de ver pesquisa gosta de clicar no link, tá? Então, se vocês quiserem saber mais da onde eu tirei as pesquisas que eu estou usando para esse vídeo aqui, comenta, por favor, usa os comentários e aí eu coloco no comentário da onde eu tirei as pesquisas, ok? Mas vamos lá. Uma pesquisa com 4.000 vendedores, então ela é bem abrangente, bem interessante, diz que estatisticamente é insignificante a diferença do desempenho de vendas entre o introvertido e o extrovertido, dá 0,07% para o extrovertido, que é basicamente insignificante. Tá? Então isso já é bem interessante, foram pesquisados 4.000 vendedores para chegar a essa conclusão de que tanto faz ser introvertido ou extrovertido, e os dois possuem características que contribuem para o sucesso das vendas, tá? E a pesquisa ela só está mostrando isso. Tá? Algumas características do introvertido vão fazer ele vender mais para algumas pessoas, algumas características dos extrovertidos vão fazer ele vender mais para outras. Então, basicamente, como as pessoas também são mais extrovertidas ou mais introvertidas, então o introvertido e o extrovertido se conectam mais com elas e as vendas saem do mesmo jeito. Bom? Vamos falar agora sobre os méritos dos vendedores extrovertidos e dos introvertidos. Bom, o que torna os extrovertidos bons vendedores? Né? O que eles fazem para ser bons em vendas? Primeiro, eles adoram estar perto de pessoas. E por que isso funciona? Porque não existe como fugir de falar com as pessoas. Tá? Você tem que falar com o cliente em algum momento. Eu já vi vendedor que tenta escapar de vendas pelo marketing, pelas redes sociais, e não dá certo. Tá? Eu já atendi clientes que falavam assim, eu faço 100% das minhas vendas pelo WhatsApp. Ele condicionou, você vê como é uma coisa que vem do medo, né, das pessoas. Então ele é introvertido, ele era meio tímido e ele fez uma maneira para facilitar a vida dele. Ele baseou tudo pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma tremenda ferramenta, é muito interessante você colocar ele no lugar de um formulário de contato, por exemplo, né? Não substituir, mas incluir, por exemplo, no seu site, o WhatsApp. Você clica lá e fala pelo WhatsApp. Mas o que ele fez? Ele foi jogando tudo para só falar por lá. Ele não falava, ele não mandava mensagem. E aí eu falei assim, ok, tá fazendo tudo pelo WhatsApp, mas qual que é o volume de vendas? Ele falou muito baixo, por isso que me chamou. Eu falei, porque não tem como escapar de vendas. Tá? Então o que acontece? O pessoal joga nas redes sociais, só se comunica por lá em texto. Ou joga tudo para o marketing. É assim, né? O empresário chama o marketing. Marketing, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo vender. Você tem que fazer as vendas acontecerem para mim. E o marketing, ele fala assim, deixa comigo. E aí ele aumenta o número de leads. O lead, o que é? Né? O interessado. O trabalho do marketing é ir para o mercado, pelas redes sociais, pelo Google, link patrocinado, o que for, ele vai fazer a técnica dele de marketing de capturar os interessados e vai dar para vendas. Só que quanto mais aumenta o número de interessados, mais aumenta a discrepância entre venda feita e não feita. Tá? Se eu tenho pouca prospecção, eu vou capturar alguns leads, vou ter dificuldade e fecho um outro. Mas se eu tiver um monte e eu for tímido, introvertido, se eu ficar querendo fugir das vendas, o que eu quero dizer é de negociar, né? De falar, de me expor para a venda, para falar com o cliente em potencial, a venda vai continuar baixa. Então, quanto mais leads, menor o desempenho. Vai ficar estatisticamente muito mais claro que eu estou vendendo cada vez menos. O que isso acontece? Vai aumentar a introversão, vai aumentar a timidez, porque vai aumentar a insegurança, baixa autoestima. Né? Então, o marketing tem que ser usado aliado, né, a uma certa exposição do vendedor que vai pegar esse interessado que o marketing trouxe, que a gente chama de lead, e vai fazer todo o caminho para converter ele em cliente. Tá? Então não tem como.
a pessoa tem que se expor, introvertidos e introvertidos. Então não tem jeito, o vendedor, seja extrovertido, seja introvertido, ele vai precisar entrar em contato com o cliente em algum momento. Aprovado. Se você joga tudo para o marketing, se você joga tudo para redes sociais só batendo papo, você não tem muita argumentação emocional, de conexão para gerar confiança. Tá? E aí as vendas não acontecem como você gostaria, tá bom? Tá avisado, presta atenção. As vantagens de obter energia no externo, que é a característica do vendedor extrovertido. Tá? O vendedor extrovertido ele tem entusiasmo, ele consegue entusiasmar o vendedor, porque ele é todo extrovertido, né? Por isso ele inspira confiança com mais facilidade. Tem que provar que essa confiança ela vai dar resultado, tá? Ou seja, a pessoa confia em mim e eu entrego o tanto ou mais do que eu tinha prometido. Senão a confiança é quebrada e aí nós temos um problema, porque nunca mais vou ser indicado por essa pessoa para quem eu vendi. Tá? O comportamento das pessoas é basicamente de espelhamento. Isso é muito comum. A gente gosta das pessoas que a gente gosta e naturalmente, inconscientemente, eu vou começar a espelhar as atitudes dessa pessoa. Repara que isso é muito comum. A gente faz isso e quanto mais eu tiver no inconsciente e mais um extrovertido souber lidar com isso, as pessoas vão começar a espelhar. Conheci uma vendedora de carros que ela falava assim: Ricardo, a hora que eu percebo que o cliente começa a espelhar os meus movimentos, eu sei que é a hora de pedir o negócio fechado. Tá? Então, por exemplo, você começa a mexer no cabelo, isso é um tipo de um teste, não é para ficar forçando isso, é só para notar. Você mexe no cabelo, a pessoa mexe, né? Você pega o café e toma, a pessoa toma também. Você fala assim, ela está conectada comigo, existe aqui uma conexão, a confiança foi estabelecida, agora eu posso seguir em frente com a venda. Então entende bem, não é um truque, tá? É um indício de que a coisa está funcionando. E os extrovertidos, como eles são teoricamente mais simpáticos, mais espontâneos, né? Falam com as mãos e tudo mais, tem uma postura mais bacana, tem uma grande facilidade de uma pessoa querer espelhar isso inconscientemente, tá? Porque ela vai achar isso agradável. Então ela faz isso e o bom vendedor extrovertido ele sabe disso e ele vai encaminhar as coisas para a venda, tá? Vantagem do extrovertido. E aqui um ponto de atenção, tá? Todo mundo fala, é normal em jargão de vendas, que é interessante ter conversa fiada e que os extrovertidos são melhores de conversa fiada. Isso é verdade, mas olha só, o que significa conversa fiada? Qual é a tradução disso? É papo furado, é uma conversa que não tem proveito. Tá? Então, se a gente trocar isso por quebrar gelo, que também é um outro padrão de termos que se usa em vendas, né? Quebrar gelo é legal. O que acontece? É natural que em alguma negociação de vendas, numa apresentação, quando a gente vai começar, a conversa não é exatamente sobre vendas, né? E a gente pode quebrar esse gelo que é interessante, que é agradável, tá? Tem gente que chama isso de papo furado, mas papo furado é uma conversa, né? O papo está furado e a conversa flui sem nenhum tipo de proveito. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Papo furado não vejo como benéfico, porque você tem que usar as palavras cientificamente projetadas para que a venda seja concluída. Isso não quer dizer que você está tirando tudo da frente, quer dizer que existe uma relação comercial, existe uma energia para isso. Se a gente fica de papo furado um tempão, o comprador se dispersa da venda, ele tem pouco tempo, como todos nós temos, o próprio vendedor tem muita venda para fazer, mas está ali perdendo tempo com papo furado, isso não leva a lugar nenhum. Tá? Então o quebra-gelo é interessante, ele é importante, não vamos ser simplesmente atravessar o cliente no meio, isso não existe, tá? Mas é um quebra-gelo, é algum tipo de palavra que você vai dizer, alguma frase, algum início de conversa para que a gente seja mais simpático para fazer a venda. E nisso, teoricamente, os extrovertidos são melhores que os introvertidos, tá? Ou seja, o relacionamento humano antes dos negócios ou em algum momento durante os negócios, né?
ele é importante, o cliente valoriza isso, né? O prospect valoriza isso. E aí os extrovertidos, teoricamente, são melhores que os introvertidos. Tá? Quais são as vantagens de obter energia no mundo interno, né? De dentro para fora, a partir do silêncio, a partir da solidão? Vamos lá. Ser eficaz em vendas se resume a habilidades aprendidas. Então, teoricamente, também, o introvertido ele tem mais condições de aprender porque ele é melhor observador e melhor ouvinte. Né? Então, ele tem condições de aprender as habilidades de vendas, independentemente dele ser extrovertido ou não, porque ele é mais atento. Para vender, é necessário se adaptar aos tipos de clientes diferentes. Né? E o introvertido ele tem a seguinte vantagem: os clientes introvertidos vão gostar mais dele, né? E ele pode se adaptar aos extrovertidos. O extrovertido tem um pouco de dificuldade de agradar os introvertidos. Pode achar que é um pouco intrusivo, agressivo, né? Já o introvertido não tem nenhum problema com isso. Os clientes vão gostar, vão apreciar a abordagem direta e atenciosa que o introvertido tem. Então não tem muito papo furado, não tem muito quebra-gelo, mas o introvertido também não quer muita conversa. Então vai dar muito certo isso. Tá? Introvertidos são ouvintes ativos, eles sabem usar porque eles falam menos. Tá? E os clientes comentam. Quando um vendedor lembra de detalhe, ele consegue personalizar uma experiência, ele vai gostar disso. Outra vantagem é que os introvertidos são pensadores profundos. Né? Existe uma explicação científica para isso. O sinal neural do cérebro dos introvertidos segue um caminho mais longo do que as conexões feitas pelos extrovertidos. É mais ou menos assim. O introvertido, ele ouve uma pergunta, por exemplo, ele vai fazer um caminho das sinapses neurais mais longo, o que não significa que leva mais tempo. Tá? Ele vai fazer um caminho mais longo, vamos dizer assim para simplificar, de maneira mais rápida. Mas ele faz um caminho mais longo, ou seja, ele tem mais argumentos para responder a uma pergunta. Já o extrovertido, ele meio que bate, ele responde e bate pronto. Tá? Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, mas pensar antes de falar definitivamente é uma vantagem. Tá? Então as conexões são feitas mais abrangentemente pelos introvertidos e, portanto, é por isso que se diz que eles são pensadores mais profundos. Tá? O pensamento crítico é crucial em vendas. Então, ser capaz de antecipar objeções, a gente já sabe, né? Como o introvertido ele é mais observador, só de prestar atenção na expressão não verbal, na maneira como o comprador está se comportando, ele sabe, ele vai fazer algum tipo de objeção. E aí ele já pensou, já conseguiu antecipar e ele pode dar respostas que contornam as objeções de maneira mais fácil que os extrovertidos. Tá? Você está aí torcendo para um ou para outro, quem que é você, extrovertido ou introvertido? Depois comenta aí, né? Usa os comentários para falar sobre isso. E isso é mega importante, porque se você tiver alguma dúvida a respeito, a gente pode falar sobre isso, ok? O introvertido tem condições de responder a perguntas mais atenciosamente que os extrovertidos. Tá? São ótimos ouvintes, e um vendedor que permite ao comprador falar enquanto ele presta atenção faz muito mais sentido, porque quando nós estamos comprando, nós somos carentes. Somos carentes de uma resposta, de uma solução. Então, se eu percebo que o vendedor me ouve, eu, como comprador, vou me sentir mais à vontade e vou confiar mais fácil. Tá? Vendedores que não deixam o cliente se expressar, não tem sucesso. E vendedores introvertidos não sentem necessidade de dominar uma conversa. Né? Isso pode ser um defeito do extrovertido, ele quer falar, ele quer mostrar como ele é bom, como o produto é bom, como o serviço é bom, ótimo, maravilhoso, mas às vezes dominar a conversa impede que o comprador se conecte mais. Tá? Então, vender antes de compreender a necessidade do cliente é tentador, mas é uma armadilha. Tá? Agora eu vou usar um termo aqui, vou usar uma explicação que vem do taoísmo, que é o yin e o yang. Né? O yin é introversão, o yang extroversão. Se quiser estudar mais sobre isso, eu adoro
esses estudos do taoísmo, dessas filosofias orientais, e eu gosto muito de usar isso em vendas. Tá? Então, vou explicar bem rapidamente aqui, mas dá para se aprofundar muito no termo, porque tem muita pesquisa, né? Muito artigo na internet, muitos livros que você pode ler sobre o taoísmo. Mas, basicamente, o yin é uma energia mais passiva e o yang é mais ativa. Não existe bom nem mal, certo nem errado, elas se complementam. Né? Se você se recorda, o símbolo do yin e yang são as duas energias se complementando. E aí o que acontece? O equilíbrio entre as energias é o Tao. Né? Daí que vem o taoísmo. E esse equilíbrio entre as energias é o que seria o perfeito. E aí que vem aquela história de aumentar as vendas em 70%. Tá? Ambivertidos, ou seja, as pessoas que têm as duas características conseguem dançar, né? Conseguem ser flexíveis para ir de uma energia a outra, eles são os melhores vendedores de todos. Tá? Em um estudo realizado pela Wharton School of Business, né, foi descoberto que os ambivertidos são os vendedores mais bem-sucedidos. Esse estudo demorou 3 meses e descobriu que, em média, introvertidos e extrovertidos geraram a mesma receita por hora. Tá? Eles foram pesquisando quanto que os vendedores conseguiam fazer por hora. Os introvertidos e extrovertidos ficaram mais ou menos na média, levemente vantagem para os extrovertidos, mas, de novo, é incipiente. Não entra numa estatística que possa afirmar que um é melhor que o outro. Tá? Levemente igual. Se isso fosse jogado em um ano, ia dar um pouquinho de reais ou de dólares, porque a pesquisa americana, em vendas. Então não adianta. Tá? Se eu me sinto melhor sendo introvertido e gostando dessa energia, não vale a pena eu querer trocar por causa de alguns trocados. Entendeu? Então você mantém as suas características como elas são. Definitivamente não vale a pena. Agora, os ambivertidos, os representantes de vendas que tinham essa característica de ter o melhor de cada lado, eles tiveram uma arrecadação por hora 70% maior, até 70% maior do que os introvertidos e os extrovertidos. Por quê? Porque, vamos dizer assim, né, como os similares se atraem. Tá? Então, teoricamente, os extrovertidos gostam de extrovertidos e os introvertidos gostam de introvertidos. Não é exatamente assim, mas só para ficar um exemplo. Como eu tenho comprador introvertido e extrovertido, teoricamente, os extrovertidos perdem um pouco do potencial de venda dos introvertidos. E vice-versa. Os introvertidos têm mais dificuldade de lidar com os extrovertidos e perdem um pouquinho. Os ambivertidos, né, eles ficam dançando entre uma polaridade e outra, né? Ou seja, eles têm essa característica do tal, eles vão dançando. Quando eu falo dançando, é porque esse yin yang, ele não é fixo, ele é movimento, ele vai dançando, ele vai fluindo, né? E essa fluidez que é interessante em vendas, né? Então, nessa característica do introvertido e extrovertido, se eu posso ir para a polaridade mais extrovertida quando for necessário e ir para a introvertida quando é necessário, então eu tenho o melhor dos mundos. E a prova dessa pesquisa foi que o acréscimo de vendas era de 70%. Então, extrovertidos não são melhores que os introvertidos, como se costuma falar. Quem é melhor em vendas é o ambivertido, o que pega essas duas polaridades. Então, aqui eu vou dar 6 dicas para harmonizar a energia. Se eu sou muito extrovertido, eu posso pegar essa energia e ir um pouco para o yin. Né? Se eu sou muito introvertido, eu posso pegar a minha energia e ir para o yang. E aí eu vou balançando, equilibrando as energias e consigo o caminho do meio, que é o tal. Tá bom? Talvez vocês nunca ouviram falar em filosofia oriental, de espiritualidade para vendas, mas olha só como eu estou falando na prática, que isso é muito útil e faz muito sentido. Tá? Então vamos lá, 6 dicas para harmonizar a energia. Se você tem uma polaridade muito atuante, você recolhe um pouquinho. Se você é muito introvertido, chegando ao tímido, você pode expandir um pouquinho. Primeira dica, potencialize as suas habilidades pessoais. Então, se você é introvertido,
fica mestre de se conectar com introvertidos, fica mestre de usar a escuta ativa, seja um mestre de falar após a observação, de se conectar com as pessoas para quando você ouvir uma pergunta, você se aproveita desse caminho neural mais longo para dar sempre as respostas perfeitas. Tá? Se você é extrovertido, você vai abusar da sua capacidade de ser simpático e vai começar a ser empático. O que é? Apesar de eu ser um cara simpático, eu vou começar a ouvir melhor as pessoas para que eu possa dar melhores respostas. Então eu vou aproveitar que elas confiam mais em mim naturalmente e eu vou deixar elas falarem. Tá? Então potencializa, aproveita essa energia para você ser abrangente em relação a tudo isso. Tá? Se eu sou introvertido, eu vou usar essa potencialidade de tal forma que eu também vou conseguir fazer vendas para extrovertidos. Se eu sou extrovertido, eu vou usar essa energia de tal forma que eu também possa me conectar com os introvertidos. Vou usar essa potencialidade que é boa e expandir. Não é exagerar, você entende? É aproveitar isso ao máximo. A psicologia positiva, ela nos diz para nos conectarmos com o que a gente tem de força e não de fraqueza. Então, se eu for introvertido e quiser olhar o que o extrovertido faz, ou se eu for extrovertido e quiser as capacidades do introvertido, eu vou ter alguma dificuldade. Agora, se eu usar as minhas potencialidades para ter mais confiança, subir minha autoestima e poder me conectar com os dois, vai dar mais certo. Tá bom? Segunda dica, concentre-se em conversas individuais. O introvertido, ele vai se dar bem em conversas individuais, mas ele pode ficar meio desconcertado, por exemplo, em um grupo de network. Né? Tem um monte de gente, mas por mais que eu tente fazer uma conversa individual, eu vou achar que aqueles ruídos externos, ou se eu estou fazendo uma venda em algum lugar público, isso pode me atrapalhar. Então, concentre-se nas conversas individuais. E o extrovertido, ele tem uma tendência de se perder. Então, concentre-se nas conversas individuais. Quando você estiver conversando com uma pessoa, mesmo que tenha um monte de gente em volta, você pode cumprimentar as pessoas, mas sempre foco, sempre respeito no seu cliente, para ele não achar que você está desprezando ele. Tá? Imagina a situação que é muito comum do extrovertido falar: oi, que legal, que tipo, eu sou o cara que todo mundo votaria em mim, olha como eu sou importante, achando que isso vai vender. Não vai, isso pode te atrapalhar, você está desrespeitando o cliente, tá bom? Terceira dica, não faça prospecção fria. Isso é ruim para os dois lados. Prospecção fria é eu fazer contato com pessoas que eu não conheço. O extrovertido, ele vai achar que vai dar resultado, vai ser simpaticão, não vai vender, vai tomar um não, 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 autoestima baixa e ele vai se desanimar das vendas. O introvertido não vai ter nem coragem de fazer isso. Vai ser muito mais difícil. Nas primeiras vendas com não, ele fala, não dá. Por que não faz a prospecção fria? Porque não é necessário. A gente tem tanta ferramenta, CRM, de marketing, de nicho, de persona, tem tantos recursos que a gente pode usar para trazer o cliente certo para a gente. Como é que eu faço nas minhas redes sociais? Eu estou fazendo o máximo para me conectar com o tipo de cliente que é meu público-alvo. Você vê que eu estou falando aqui o tempo todo de introvertido, extrovertido, como pode ser melhor. Então, não faz sentido para mim que eu fale assim, olá, monstro de vendas, vamos arrebentar de vender hoje. Isso é um extrovertido falando. Né? Eu quero me conectar com os dois, tentando ser o mais didático possível. Né? Então, eu uso a vulnerabilidade, eu também erro, eu aprendi, né, batendo cabeça, dando murro em ponta de faca. Eu não acertei sempre. E a partir disso eu vou pesquisando muito para passar as melhores dicas para os vendedores. Né? Então, a minha maneira de ser é diferente e é assim que eu tento me conectar com as pessoas. Quando eu coloco isso nas minhas redes sociais, as pessoas vão se conectar comigo e provavelmente quando eu falar com essas pessoas, elas já vão me entender. Eu já conheço você, eu vejo os seus posts, eu comento, eu dou a curtida, né? Eu compartilho, eu salvo os seus posts do Instagram. Né? Essa pessoa, ela já gosta de mim, teoricamente, ela já tem interesse pelo que eu estou falando. Então, não é um lead frio, ele já é um lead quente. Não faça prospecção fria de nenhuma maneira, tá? Sendo introspectivo ou extrovertido. Quarta dica, reserve tempo para pesquisas. Né?
O introvertido tem essa capacidade de atenção maior, então se ele pesquisar o cliente, vou numa empresa, vou lá no LinkedIn, pesquiso, vou no site, pesquiso. Vai ter facilidade com isso, ele vai ser muito mais assertivo, mesmo que fale com um comprador extrovertido. Né? E já o extrovertido, ele vai ser mais impetuoso, então estuda mais para você ver que algumas falhas não precisam ser cometidas. Né? Quinta dica, pratique, pratique e pratique. Tá? Dá para entender? Tá fácil de entender isso? Não deixa com que a sua introspecção impeça você de praticar. É a partir da prática, e essa é a minha vida, né? A partir da prática que você vai expandindo as suas capacidades, você vê que é uma ilusão ter medo de vendas ou alguma coisa assim, porque você está tendo um relacionamento comercial com alguém, ponto. Ela não precisa te amar, ela não precisa dizer sim o tempo todo. E extrovertidos, pratique, 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 para você ver que às vezes falar demais ou ser muito expansivo nem sempre é bom. Então, à medida que você vai praticando e observando, você recua um pouquinho e começa a ouvir mais o cliente. E sexta e última dica, reserve tempo para descansar. É muito importante, eu falo muito nos meus vídeos, falo muito nas minhas lives, que você precisa alternar o tempo entre descanso e atividade. Não adianta trabalhar demais que nem o cavalo e depois você não tem ânimo para fazer vendas. Tá? Para extrovertidos, se você não descansa nunca, você pode ter a tendência de ser eufórico. Tá? E aí toma café, e aí vai para vendas, e toma um energético, e vai expansivo cada vez mais. Você perde a mão e vai exagerar. Tá? Introvertidos, se não descansar, você não vai ter tempo para recarregar as baterias, então você vai forçar a sua comunicação que você não queria muito, e chega um ponto se você espana e fala assim, não quero mais isso para mim. Então, faz as prospecções, os contatos que você tem que fazer, recolhe, descansa, recarrega a bateria, estuda, fica em silêncio, volta para as vendas. Tá? Com essas 6 dicas vai ser muito mais fácil de vocês equilibrarem e irem para o caminho do meio, que eu falei que é o tal, né, para fazer as melhores vendas. Vai dar muito resultado, pode apostar, mas tem que praticar, tá bom? Sou o Ricardo Riquini, especialista em venda positiva, e até o próximo vídeo.